Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 5, versículo 21. Enquanto estão procurando, eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade nessa noite. Agradecer a Deus pela vida do pastor, pela confiança, sua esposa, todo o corpo de obreiro. Também a nossa amiga Patrícia, que tem sido esse canal nas mãos do Senhor, e também a vida do meu esposo. Marcos capítulo 5, nós vamos ler do versículo 21 ao 24 e depois pulamos para o 35 até o 36. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se ali uma grande tempestade, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um grande principal da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogou-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe impõe as mãos, para que ela sare e viva. E foi com ele, e seguiu-lhe uma grande multidão, que o apertava. 35. E estando ele ainda falando, chegou alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfada mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse para o principal da sinagoga: não temas, crê somente. Podeis sentar. Mateus e Marcos, ele narra a história de um homem por nome Jairo, que significa o iluminado, ou aquele que Deus desperta, ou ainda aquele que é iluminado e levanta. Então Jairo, ele é um principal da sinagoga em Cafarnaum. Cafarnaum é uma aldeia, uma vila, que fica às margens do mar da Galileia, próximo a Betsaida e a Corozaim. Muito perto, portanto, passava a importante via mares, que ligava o Egito à Síria e ao Líbano, que passava por Cesareia Marítima. Então a sinagoga era para os judeus um local regional, onde eles cultuavam a Deus. E havia, portanto, o templo em Jerusalém, e as congregações eram chamadas, portanto, de a sinagoga, e servindo como modelo para as construções aos nossos templos nos dias atuais. Então Jairo, ele era um dirigente da sinagoga, um líder espiritual. Ele apresentava a criança, porque ele fazia aconselhamento espiritual, e ele ensinava a todos a Torá na sinagoga principal de Cafarnaum. Então todo mundo conhecia, ele era alguém conhecido. Ele estava levando, portanto, a sua vida como um dia normal, e tudo parecia bem. Ele é pai de uma menina de 12 anos de idade, e algum dia, como pai, Jairo sonha. Ele faz projeto para com a sua filha. Ele pensa consigo e ele está projetando. E ele está dizendo: eu ainda vou ver a minha filha casar. Um dia eu vou ver e vou fazer o casamento da minha filha. Um dia eu vou apresentar o filho dela, o meu neto. E vou ver a minha filha construir uma família. Eu vou ver a minha filha me dar descendentes. Mas em todos esses planos,
Mas acontece algo com a filha de Jairo. Ela fica doente. As horas, os dias estão passando. E o quadro da menina está se agravando cada vez mais. Jairo, como autoridade religiosa, como líder espiritual, ele usa a sua autoridade espiritual e ele vai fazer, aleluia, por sua filha, uma oração ou várias orações. Mas, portanto, o resultado que Jairo está obtendo é sem sucesso. Ele chamou todos os membros do sinédrio, seus amigos, seu conhecido, que também conhecia a palavra de Deus e tinha autoridade para fazer isso. Mas ele chama tanta gente importante para orar por sua filha, e a sua filha continua cada dia mais doente. Mas o resultado era sem sucesso. A sua única filha está mal, está morrendo. Jairo buscou toda a ajuda que estava em sua possibilidade. E a conclusão que Jairo está chegando é que só lhe resta agora uma única oportunidade, um único recurso, que é Jesus. Jairo, ele supõe então que todos os preconceitos que havia contra Jesus, porque na verdade o sinédrio, ele falava mal de Jesus, que Jesus era um falso Messias, que Jesus era um falso impostor, e que ele não tinha poder nem autoridade nenhuma da parte de Deus. Mas é então que o sinédrio, o colegiado máximo da nação de Israel, era o que ocupava a principal tribuna. O órgão do sinédrio era composto, aleluia, com 70 membros. E os anciões, eles estão falando mal de Jesus. Então Jairo, ele é obrigado, como principal da sinagoga em Cafarnaum, a seguir as ordens e orientação do sinédrio, daquele colegiado máximo, daquela diretoria, do aconselhamento espiritual. Mas Jairo, ele agora tem um problema gravíssimo. Ninguém consegue resolver o seu problema, porque a sua única filha de 12 anos, ela está morrendo. Porém, só lhe restava experimentar a última alternativa, que era exatamente o que estão criticando. E quem é? Jesus de Nazaré. E é então que Jairo, ele está chegando a uma conclusão. E que conclusão é essa? Ele vai parar para ver a situação em que ele está vivendo. E ele pensa consigo mesmo: eu estou no lugar errado. A sinagoga é um lugar errado, porque aqui vejo apenas religiosidade. Eu não, aleluia, não tem presença de Deus. Aqui ninguém resolve o meu problema. Aí vai, aleluia, acontecer que aquela luz do Espírito Santo de Deus está começando a iluminar o entendimento de Jairo. E é exatamente a solução que ele vai pensar. A única alternativa que eu tenho, a solução agora é recorrer a Jesus. A solução é Jesus, o caminho, a verdade, a vida, de João, capítulo 14, versículo 6. Podemos também ver a ação do Espírito Santo aqui, convencendo, abrindo o entendimento de Jairo, para que ele veja que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E isso a gente vai ver em João capítulo 16 e o versículo de número 8. Mas o que Jairo está pensando à altura daqueles acontecimentos? Ele pensa o seguinte:
eu posso até ser expulso da sinagoga, eles podem até me destituir do meu cargo espiritual, eles podem me disciplinar publicamente, eles podem fazer o que quiser comigo, mas eu sinto no meu coração que a única pessoa que é capaz de sarar a minha filha é Jesus de Nazaré. O milagre que ele faz, as curas extraordinárias, tudo isso atesta, na verdade, que ele não é um falso profeta, que ele não é um falso Messias. E ele pensa consigo: se eu me calar, o preço será a vida da minha filha. E se eu me sujeitar ao sinédrio, que, aleluia, vive o tempo todo planejando contra as pessoas, tentando prejudicar alguém, que formam conspirações secretas contra a autoridade e o governo de Jesus. É isso que ele está pensando, ele está planejando. Então Jairo, ele pensa: se eu não tomar uma posição clara e objetiva, o preço vai ser pela minha rebeldia, não contra, aleluia, Jesus, mas contra o sinédrio. Aí ele está dizendo e pensando consigo, mas contra o Senhor. Ele está dizendo: então é melhor eu obedecer a Deus do que obedecer aos homens, conforme Atos capítulo 5 e versículo de número 39. Então no fundo do coração de Jairo está pensando isso. Jairo reconhece que Jesus é o Cristo. Ele reconhece que ele é o Messias, que ele é o ungido Filho de Deus. Ele acredita que ele é o próprio Senhor. Então Jairo, ele está chegando à conclusão: não me interessa mais nada nessa vida. Ele decide dentro do seu coração, na sua alma: eu vou publicamente agora, e assim que eu encontrar Jesus, eu vou me ajoelhar diante dele, e sendo como Deus, ele vai ver o que preço que eu estou adorando ao seu nome, e com certeza ele vai compadecer-se de mim. Ele vai na minha casa, ele vai colocar a sua mão sobre a vida da minha filha doente, ele vai sarar para que ela tenha saúde e que ela viva. Então Jairo, ele determina, ele decide deixar de lado todas as convenções religiosas em que ele está vivendo. Jairo deixa de lado todas as tradições, deixa de lado todo tipo de preconceito, e ele vai até Jesus, que está cercado por uma grande multidão. Jairo cria coragem e se despoja da sua posição. Ele retira as suas vestes de principal da sinagoga, e ele vai como um homem comum, como um adorador até Deus. Ele vai ao encontro de Jesus. Mas Jairo também sabe que assim que ele se ajoelhar na frente de Jesus, essa notícia, aleluia, chegará ou percorrerá por Jerusalém. E ele sabe que severamente será punido pelo sinédrio. E os 70 anciãos não vão deixar isso barato, porque a atitude que Jairo está tomando vai representar para os anciões uma indisciplina, aleluia, religiosa. Ou seja, que Jairo está em rebeldia para com ele. Mas quem prometeu obedecer incondicionalmente, mas o que está movendo Jairo a ter essa atitude, primeiramente, o desejo de um pai que faria qualquer coisa para ver a sua filha sarada, curada.
Um pai que não quer perder aquilo que tem mais de precioso. Jairo pensa o seguinte: eu sou o chefe da sinagoga, sou o principal, só tenho uma filha e eu não quero perder porque eu creio que foi Deus que me deu e eu não vou abrir mão. Como chefe espiritual, ele acredita que Deus é soberano, que Ele dá e Ele tira e que tudo está na sua vontade. Porém, Jairo, aleluia, resolve pedir a Deus que Ele não leve a sua filha, mas que Ele sare para que ela viva. Jairo vai como um inconcebível, como um líder judeu. E perceba que quando Jairo ele decide ir até Jesus, ele vai até Jesus, ele vai como um homem simples. Ele tira todo o seu status, ele tira tudo aquilo que leva ele como autoridade religiosa, porque ele está reconhecendo que quando ele está indo até Jesus, ele sabe que Jesus não é como um homem comum. Ele vê pelas obras que atesta que ele não é um falso profeta, nem muito menos, aleluia, um falso Messias. E quando ele chega diante do Senhor, a primeira coisa que Jairo sabe é que quando ele está indo até Jesus, para ir até Jesus e conseguir alguma coisa, é preciso descer do pedestal e ir por baixo, descendo aos pés do Mestre, porque quando a gente desce até os pés do Mestre, ele vê aquilo que está fluindo de dentro. Então muitas vezes a gente queremos, aleluia, conquistar algumas coisas dos céus, atrair os céus em nossa causa, só que para descer e atrair o céu para dentro da nossa tempestade, é primeiro ir por baixo, aprender a humildade e saber que Ele é Senhor, que Ele é Deus, que Ele é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas. E se Ele está no controle de todas as coisas, é preciso ter estrutura, ter fé e confiança para saber que aquele que você está indo ao encontro, Ele tem todo o poder, toda a autoridade, que Ele não é um homem comum, que Ele simplesmente é o Cristo, é o Messias enviado. E se Ele é o Messias enviado, tem misericórdia, tem compaixão, porque o olhar de Jesus nos atrai até Ele, e não é porque somos bonzinhos, é por causa da obra do Espírito Santo, que, aleluia, nos trabalha para levarmos a presença dEle, porque quando a gente chega com coração sincero, com, aleluia, rasgando a máscara diante da presença de Deus, quebrantando o coração e mostrando quem somos de fato, o céu se abre, não só através da adoração, porque enquanto atraímos a atenção do Mestre com adoração, o céu prepara coisas grandes para que eu e você possa ter experiência, e não é uma experiência para alguém olhar e dizer assim: conta a minha experiência, o meu testemunho. Não, o céu está usando essas provações para a tua vida, é para que você tenha experiência com Ele, para você contar ao teu testemunho a tua experiência, porque aquele que está levando e conduzindo a tua vida, esse se chama Jesus. Então perceba que Jairo, ele vai até Jesus. E quando Jairo, como autoridade espiritual, ele não é qualquer homem, ele também é uma autoridade respeitada em todo Israel. Quando Jairo passa, todo mundo abre caminho por reverência. Mas perceba uma coisa, que para os romanos é difícil fazer um judeu se ajoelhar diante deles, porque os judeus não se prostram diante de criatura, os judeus não se prostram diante de qualquer pessoa,
Então Jairo sabe que aquilo vai causar consequência, porque o sinédrio tem Jesus como inimigo. Eles não reconhecem ele como seu Messias, como seu Salvador, como a promessa. Mas perceba que quando Jairo vai até Jesus, há uma grande multidão. E perceba que quando ele chega até o mestre, a primeira atitude de Jairo, ele sabe: vou me prostrar porque ele é Deus, é Senhor. Quando ele está se prostrando, ele está dizendo com a sua atitude: ei, eu não sou nada, mas tu és a autoridade e Senhor da minha vida. Então quando Jairo se prostra, perceba que a palavra está dizendo que ele começa a rogar muito. Primeiro se vem a adoração, e ele sabe que para conquistar alguma coisa dos céus é preciso adorar, é preciso se esvaziar mesmo na dor, porque ele está sentindo a dor da perca da única filha. E perceba que quando ele começa a adorar, ele agora mesmo na dor, ele começa a fluir diante do Senhor. Ele começa agora, ele consegue expressar qual é agora, depois da adoração, ele começa a trazer qual é a sua causa. Ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, perceba que está com letra maiúscula. É ele dizendo assim: eu reconheço que tu és o Senhor. E por isso que ele estava pensando: eu estava na sinagoga, mas era só religiosidade. Mas a adversidade me levou na dor a gerar conhecimento de que tu és o Senhor, de que tu és o meu Deus, de que tu és aquele que tem poder e autoridade para mudar a minha impossibilidade e entrar na minha casa. Ele olha e ele vai dizer: Senhor, vem à minha casa, porque eu tenho uma filha de 12 anos e está quase morrendo. Perceba que Jairo está convidando Jesus para ir à sua casa. Mas a palavra está dizendo que Jairo olha e o Senhor, ele está convidando, ele está fazendo com que a agenda de Jesus seja mudada o percurso. Ele consegue atrair a atenção de Jesus e ele consegue que Jesus confirme este convite. É como se Jesus dissesse: tu me convidou, eu estou indo contigo. E quando ele está indo, perceba que vai acontecer algo. A Bíblia diz que no meio da multidão, no versículo de número 25, diz que uma certa mulher que havia 12 anos, que padecia com o fluxo de sangue. Perceba que no convite de Jairo para que Jesus vá até a sua casa, Jesus sempre, por onde ele passa, ele sempre vai ser um manancial de bênção. Que aquele que não está muitas vezes na agenda aparece do anonimato para mostrar a glória de Deus e será alcançado, porque ele é Senhor, porque ele é restaurador, porque por onde ele passa nada é por acaso. O caminho que Jesus faz, alguma coisa tem que manifestar, trazer o céu para a terra e mostrar que ele era aquele que veio curar o enfermo e fazer o surdo falar, o cego ouvir, aleluia, o cego ver e o surdo ouvir, porque ele é manancial de bênção. Então, Jesus é atraído por aquela multidão, por alguém que consegue parar Jesus na trajetória à casa de Jairo. E o interessante é que enquanto Jesus está dispensando uma bênção, aleluia, para esta mulher, no versículo de número 35, porque enquanto Jesus, ele está ainda falando com essa mulher, a palavra vai dizer que chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram para Jairo:
está morta. Para que Ifá doméstica? Perceba uma situação que enquanto Jesus está ocupado liberando algo, uma grande vitória para alguém, Jesus vai mostrar a sua onipotência, a sua onisciência, que enquanto Ele está liberando uma palavra para aquela mulher, enquanto os mensageiros derrotistas, eles vêm com uma mensagem, porque Jairo já está inquieto, Jairo está achando, por causa da demora, o socorro cada vez está mais distante, a causa cada vez está entrando no campo do impossível, e para ele, como pai, ele olha para a situação, a sua fé com essa notícia, porque quando eles dão uma notícia, perceba que aquilo está mexendo, está esmagando a pequena fé que Jairo tem em convidar Jesus para ir até a sua casa. E quando aqueles mensageiros traz a notícia, perceba que a Bíblia está dizendo que era dos principais. É como se alguém olhasse e dissesse assim para Jairo: valeu a pena você abrir mão do teu estatuto de principal da sinagoga? Valeu a pena você olhar para esse falso impostor, abrir mão de tudo que tu tem das regalias, para ir se humilhar publicamente e receber uma notícia que a tua filha morreu? Sai de fininho. Não deixa que ninguém veja para que não ri. Mas a palavra está dizendo que ainda que ele estava falando, ele volta a se ver a mensagem que estão trazendo para Jairo. A mensagem que estão trazendo, Jairo queria ouvir qualquer coisa, menos que a sua filha tinha morrido. Quando Jairo está sendo a sua fé esmagada, perceba que Jesus vai olhar para Jairo, porque ele é aquele que enquanto todos estão passando por situação, ele é Senhor e ele é Deus, ouve todo o clamor, toda a situação, aleluia, num único momento, não confunde nenhuma voz, porque enquanto ele está falando com alguém, a notícia do adversário vem para esmagar a fé e a esperança de Jairo. Ele se volta para Jairo como autor da vida, ele olha para Jairo e diz assim: Jairo, crê somente. Era somente ele dizendo para Jairo o seguinte: Jairo, tu não me convidaste para ir à tua casa, então há muitas coisas pelo caminho, porque enquanto está na tua possibilidade, eu preciso chegar no momento em que a situação fuja totalmente da possibilidade humana. Enquanto Jesus, ele pensava que Jesus estava demorando, era o céu dizendo assim: não, ainda não entrou no impossível, o céu ainda não pode agir. E muitas vezes a gente está passando situações, não entende, questiona, mas em vez de adorar e manter a fé, sempre vai chegar alguém para dizer assim: acabou, não tem mais jeito, não ora mais pelo teu filho, não ora mais pelo teu marido, essa causa não tem jeito. Mas Deus me traz aqui nessa noite para te dizer o seguinte: se tu convidou Jesus, independente da situação, ele está dizendo para você, em vez de baixar a cabeça e olhar para a situação, ele está dizendo: levanta a tua cabeça nessa noite e confia naquele que está sentado no alto e sublime trono, porque enquanto ele está no controle, a tua situação, aleluia, ela está movendo, trabalhando a tua fé para que possa te preparar no meio da multidão, uma fé que seja inabalável, porque o justo, ele viverá pela fé. Porque se ele não tiver fé e recuar, a palavra vai dizer que ele não tem prazer. Então Jesus olha
diante daquela notícia, diante daquela situação. E Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, crer somente. Se tu me convidou, eu não vou te deixar pelo caminho. E perceba uma coisa, que Jesus, ele vai tomar agora no versículo 37, uma posição. E que posição é essa? Perceba que ele vai dizer: e não permitiu que alguém o seguisse, senão Pedro, Tiago, irmão de Tiago. Pedro, João, irmão de Tiago. Perceba que Jesus, na nossa trajetória, ele vai no meio das multidões, muitas vezes, porque tem multidão que tem gente que está lá só para ver no que vai dar. Tem gente observando cada passo. Tem gente vendo o que é que vai acontecer. Mas tem aquele que está grato, aquele que reconhece o benefício que recebeu dos céus. Mas perceba que aqui, Jesus vai tomar uma posição em caminho para a casa de Jairo. Ele despede a multidão, porque às vezes a multidão atrapalha. E o que ele faz? Ele toma Pedro, Tiago e João. Então o que é que nós estamos entendendo com isso? Tem gente na tua trajetória que no meio da caminhada, se tu convidou Jesus, te prepara, porque vai ficar um bocado para trás. Porque Jesus é preciso tirar no meio da multidão aqueles que não têm fé compatível para o propósito que os céus estabeleceu para a tua vida. Então ele vai começar a dispensar no meio da tua trajetória, porque tem gente que vai conosco até o fim da nossa vida, da nossa história. Mas tem outros que é preciso sair da nossa história para nunca mais ser lembrado. E por quê? Porque não tem compromisso com as coisas de Deus, não tem compromisso com os que o céu, aleluia, prometeu sobre a tua vida. E é preciso Jesus entrar em cena, porque sabe que se a gente, aleluia, não convidar, e se Jesus não entra, a gente não dispensa, não tem coragem. Porque muitas vezes a gente olha, quer alguém perto, mas Jesus está dizendo que no meio dessa, aleluia, dessa trajetória, vai ter que soprar o vento dos céus para uma turma sair. Porque enquanto ele está te conduzindo no caminho, ele está dizendo: eu estou primeiro trabalhando, te estruturando para você andar com o teu próprio pé, para você depender dos céus, depender e entrar no centro da vontade de Deus. Porque tem gente que só vem para o trabalho porque faz parte de um órgão. Tem gente que às vezes só vai buscar porque alguém está sempre ligando, tu vai hoje. Mas ele está dizendo: o vento está soprando, é para tu se levantar. Eu vou fazer tu, aleluia, andar com teu próprio pé, para tu saber e conhecer que eu sou o teu Senhor. Eu sou o teu Senhor. Eu sou o teu Senhor. E estou forjando uma base, uma estrutura, para quando tu chegar nos vendavais da vida, você olhar, mas com uma fé e uma expectativa diferente, em saber que o vento está soprando, mas aquele que, aleluia, que está contigo, tem poder e autoridade para liberar sobre o vento e a tempestade, e é preciso ela obedecer, porque ele é Senhor. Então perceba que Jesus, ele vai até a casa de Jairo, mas perceba que ele dispensou na caminhada. E quando ele chega na casa de Jairo, ele está indo com Pedro, Tiago, João e Jairo. Mas quando, no 38, quando Jesus chega na casa de Jairo, a casa do principal da sinagoga, Jesus olha com sua simplicidade. Jesus olha para dentro da casa,
E o que é que ele está vendo? Ele está vendo o alvoroço. E os que choravam muito e pranteavam dentro da casa. Então, e Jesus entra. E quando ele entra e olha para aquele cenário, Jesus olha e diz assim: por que alvoroceis e choreis? A menina não está morta, mas dorme. Só que o versículo após, ele vai dizer que no 40, que ele está dizendo, e riam-se dele. E riam-se dele. E eu faço uma pergunta aqui. Quem é que está rindo tanto de Jesus? Chamada uma classe de pessoas chamadas carpideiras. Quem eram as carpideiras? As carpideiras são aquelas mulheres que choravam, era paga, contratada para chorar nos funerais. Então essas mulheres estão lá chorando. E as mais procuradas eram aquelas que batiam no peito, pegava a terra, jogava para cima, misturava com as lágrimas. E elas estavam lá pranteando como que se o defunto fosse um parente dela. Então quando Jesus olha e chega dentro daquele cenário, Jesus olha e vê que tem muita gente demais. Jesus olha e vê que tem muita gente chorando, mas não tem comprometimento com o teu sentimento. Jesus olha para dentro da casa e vê que tem alguém, mas é interesse, não é pelo que você é, pela pessoa que você é, mas é pelo que você pode oferecê-la. E quando Jesus pronuncia, porque vocês alvoroceis e choreis, por que é que vocês estão fazendo todo esse pranto, toda essa cena que não é verdade? É quando Jesus olha e vai pronunciar uma coisa: a menina não está morta, mas dorme. Quando Jesus diz isso, essa classe de pessoas, elas começam a rir. E por que é que elas estão rindo? Porque elas têm experiência e sabem que verdadeiramente a menina está morta. E o importante é que elas não sabem quem entrou pela porta. Que quem entrou pela porta é aquele que disse a Marta: Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. É aquele que disse: olha, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia, ainda que aquele que crê em mim, ainda que morra, eu tornarei a trazer a vida. Só que as carpideiras não entendem que quem está no cenário chegou para cancelar o funeral. Mas enquanto elas pensam que é qualquer pessoa, elas estão rindo pensando o seguinte: nós temos experiência com funeral. A gente tem certeza que a menina está morta. A gente só vai sair daqui quando a gente sair com o nosso salário. Porque viemos para plantear e não vamos voltar para casa de mão vazia. Só que quando elas olham para ele, Jesus vai tomar agora a segunda posição. Qual? No versículo de número 40 ele diz: riram-se dele, porém ele, tendo-as feitas sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam. Entrou onde a menina estava deitada. Perceba que Jesus, ele coloca essa classe de pessoas que estava dentro da casa, chorando por interesse. E quando ele dispensa essa turma de pessoas, tem gente que é atrevido, tem gente que é folgado,
Tem gente que não aceita ser colocado de dentro para fora. Tem gente que está sendo colocado do cenário para fora, porque quando Jairo, ele convidou Jesus para ir à sua casa, Jairo não vê o que Jesus vê. Jairo não consegue ouvir o que Jesus ouve, o que alguém fala ao teu respeito. E quando Jesus coloca para fora da casa essa classe de pessoas, era Jesus dizendo para Jairo: tem muita gente dentro da casa, e se tu me convidou, não se escandalize quando você convidar Jesus para entrar na tua casa, porque quando ele entrar na tua casa, Jesus vai tomar umas atitudes, e quando ele tomar essa atitude, não se escandalize, porque tem gente demais dentro da casa, e não está dentro da tua casa simplesmente pelo que você é, mas é simplesmente desejando o que você tem. É alguém te observando, porque tem gente que quer às vezes nos manter debaixo da visão dele, para que a gente não vá, aleluia, não saia da cobertura da sua visão. E por que isso? É porque está perto da tua casa, dentro da tua casa, mas não tem compromisso com o que o céu tem para você, não tem compromisso nem fé compatível. Sabe o que Jesus está dizendo? Você me convida a ir à tua casa, mas te prepara, porque quando eu entrar lá, eu vou soprar o meu vento, e quem está lá vai ter que sair, porque está lá, mas não tem fé compatível, está lá, mas não está comprometido com as coisas de Deus, está te observando, mas desejando o que você tem. E Jesus está dizendo: é preciso eu entrar, porque se eu já disse a você que eu não te quero com essa amizade, você insiste, mas ele está dizendo: é preciso meu vento soprar, porque é preciso tirar alguém para não comprometer o que eu estou trabalhando e gerando dentro de você, porque a obra que eu estou gerando através das adversidades que você está vivendo, ele está dizendo, é porque a obra que eu estou gerando é uma obra que eu preciso te ocultar da visão de muita gente, porque quando essa obra ela estiver pronta, eu me encarrego de colocar para fora. E quem estava observando e decretando, dizendo: o filho não tem jeito, o esposo não tem, ele está te trazendo uma notícia: a tua fé vai ser honrada e você não vai ser envergonhado. Os passos que você dá para a casa de Deus, para buscar a presença, para fazer a obra de Deus, ele está dizendo: te prepara, meu filho, te prepara, minha filha, porque o meu tempo está chegando de honrar a tua fé. Vai ter salvação, vai ter libertação. Alguém que não tinha plano, o céu está dizendo: enquanto tu viesse a minha presença e está nessa noite me adorando, eu estou preparando uma grande obra para a tua vida. É coisa grande, é coisa grande, é coisa grande, é coisa grande. Vai impactar quem está te observando do lado de fora. Perceba uma coisa, que quando Jesus ele dispensa quem estava demais tumultuando dentro da casa, Jesus tira, sopra. Aí Jesus toma Pedro, Tiago e João, Jairo e a mãe da menina. São 6 pessoas, e com a menina morta 7. Mas perceba uma coisa, que quem estava rindo e foi posto para fora, ela não aceita, porque ela quer sair de lá com o seu salário. Só que tem gente que não aceita ser colocado, retirado da nossa vida. Ele insiste em ficar. Elas estão no lado de fora, mas a expectativa está grande. Quem está do lado de fora não tira os olhos da porta, porque quer ver o resultado da história, quer ver o que ele está fazendo dentro da casa. E o que acontece? Essa classe de pessoas, como eu disse,
Tem gente que não aceita ser colocado para fora, retirado da história. Ela está na porta. Ela olha pela brecha da porta. Elas se conversam. E perceba que ela é como se elas estivessem conversando e dizendo uma para a outra: está ouvindo alguma coisa? E a outra diz: deixa eu ver. Não, está tudo silêncio. Sério? Nada está acontecendo? Queria saber. Dava tudo para saber o que está acontecendo lá dentro. Só que o silêncio que Jesus faz dentro da casa, Jesus simplesmente como Senhor da vida, como aquele que entra dentro da casa, ele muitas vezes se mantém pelo silêncio, porque ele sabe que os curiosos estão atentos a cada barulho, a cada ação dos céus na tua vida. O que os céus está promovendo na tua vida, nos bastidores. Então perceba que essa classe de pessoas estão atentas. Elas estão à flor da pele porque ela quer saber o que está acontecendo do lado de dentro. E de repente, uma voz soa dentro da casa. Era a voz do autor da vida. E a única coisa que Jesus vai falar dentro da casa, primeiro, duas coisas. Primeira, Jesus vai olhar, pegar na mão da menina e vai dizer: Talita cumi. Aí as que estavam com o ouvido na porta dizem: ei, houve barulho, saiu uma voz, ele falou alguma coisa. Aí a outra pergunta: o que foi? Não sei. Ele falou uma língua que eu não entendi. Somente Marcos, ele faz essa descrição quando ele coloca Talita cumi. É porque ele está especificando que 300 anos antes do ministério de Jesus, a língua predominante não era o hebraico, era o aramaico. Aí ele vai falar Talita cumi. Ele está liberando em aramaico uma palavra de ordem para a menina. Porque se ele convidou para que Jesus entrasse na casa, Jesus vai na raiz, no centro do problema. E qual era o problema? A morte. Aí Jesus está liberando somente uma coisa que a menina vai entender. E qual é? Menina, a ti te digo, levanta, levanta, levanta. Perceba que o mistério dos céus está acontecendo dentro da casa. Por quê? Porque Jesus só deixou dentro da casa quem tem a mesma fé compatível, que tem o mesmo comprometimento com as coisas dele. Então perceba que quando Jesus olha para a menina e libera uma palavra de vida, a menina se levanta. E quando a menina se levanta, há desespero dentro da casa. Porque é a primeira vez que Pedro, Tiago e João, Jairo e a própria mãe têm uma experiência de ver um morto levantar. Porque quem estava falando era o Criador, o Verbo que criou todas as coisas lá de Gênesis. Era como se ele estivesse dizendo para a menina: ei, eu sou o teu autor. E eu estou te dando a ordem, levanta. Dentro da casa o céu está trabalhando e movimentando as águas para que aconteça milagre. E quando acontece, perceba que Jesus olha para a menina e vai dizer assim para a mãe: toma tua filha, dá-lhe alguma coisa de comer. Só que por último Jesus vai olhar e vai dizer a segunda coisa. Jesus vai dizer para esta mãe, no versículo 43, e mandou-lhe expressamente que a ninguém soubesse. Porque aqui
aquilo que o céu está trabalhando do lado de dentro, é porque o céu está confidenciando e está confiando em você. Mas tem gente que é tão inquieto que às vezes Deus tira alguém do teu cenário, aí você insiste em dizer o que Deus está fazendo do lado de dentro. Mas o céu me traz aqui para te dizer uma coisa: fecha a tua boca com o que o céu está promovendo do lado de dentro da tua casa. Quem já foi retirado pelos céus, ele está especulando, querendo saber o que os céus está promovendo, e ele está te dizendo nessa noite: guarda as confidências do que eu estou trabalhando na tua vida, porque os olhos de quem está lá fora estão na expectativa para ver o que eu estou fazendo e gerando na tua vida e dentro na vida dos teus. Mas ele está dizendo: aprende a guardar as confidências do que eu falo contigo, porque tem gente que Deus usa o vaso, aí alguém não vai para o culto, aí chega e diz assim: Deus falou comigo isso, aí quando chega de repente a prova está grande para viver o que Deus falou, e às vezes é preciso os céus fazer silêncio, e às vezes ele usa alguém somente para te dizer o seguinte: aguarda a surpresa, aguardo de repente, e Deus faz silêncio. Só que esse silêncio muitas vezes inquieta-nos, porque quando a voz do Criador não soa nos nossos ouvidos, a nossa alma está inquieta, porque como Davi disse, tem sede de Deus. E o que é que acontece? Você está inquieto: Deus, fala comigo. Deus, o Senhor está em silêncio, o Senhor não fala mais. Sabe por que muitas vezes o céu se cala? Para que haja cumprimento na tua vida, porque ele sabe que você não consegue guardar a língua, e tudo que ele está fazendo, você está levando notícia para quem está fora. Aí ele está dizendo: fecha a tua boca, e quando você menos espera, aquilo que ele está gerando do lado de dentro, chega a hora dele surpreender. Porque tem gente que pensa que surpreende Deus. Ninguém surpreende o Senhor. Eu disse que estava uma classe de pessoas no lado de fora, uma classe de pessoas que foi expulsa do lado de dentro para fora, mas a expectativa e o olhar de quem está fora está voltado para a porta, porque eles querem ter a certeza do que aquele homem foi fazer lá. Só que as carpideiras estão rindo, porque ela sabe que a menina está morta. E perceba que enquanto quem é curioso está com o ouvido na porta, só que é nesta hora que o céu e o Senhor dos exércitos, aquele que vai sempre à nossa frente em nossas guerras e peleja, ele é aquele que vai sair o primeiro pela porta. Quando Jesus abre a porta, quem estava na curiosidade para ver o que é que está acontecendo do lado de dentro, ela perde até a linha e entra de porta dentro um pouco. Só quando ela se dá e vê com o escudo, aqui não, daí para trás, o general de guerra sai. E eles estão contando: sai Jesus, sai Pedro, Tiago, João, e daqui a pouco sai Jairo e a própria mãe. E elas dizem: eu não te falei que a gente só saía daqui com o nosso salário? Eles estão na expectativa, pensando que nada aconteceu. Só que criança não é como eu e você. Criança, quando a gente diz para ela: vamos viajar para a casa do avô, da avó, se ela puder, ela leva todos os brinquedos. É assim ou não? Só que a ordem que Jesus disse o quê? Dai de comer. E onde é que a menina está? Enquanto todos saíram, a menina está dentro comendo. Aleluia. Só que quem está na expectativa do lado de fora diz: olha aí. Só que de repente,
quando alguém menos espera que a história acabou, não nada, que a morte resumiu planos de um pai que tem uma única filha, alguém que está preocupado com a sua genealogia e só tem uma. E perceba que de repente, quem vai saindo pela porta, a menina, gritando: mãe, pai. Quando todos se voltam e ver aquela cena, a palavra diz: cai tremor e tremor naquele lugar. Porque aonde o céu visita, aonde Deus decide descer, e quando Ele promove milagre no ambiente, é para impactar quem está, aleluia, muitas vezes na expectativa, esperando algo negativo acontecer na tua história. Exatamente quando o céu entra e diz: eu decidi descer no teu impossível, porque quando eu desci no teu impossível, o Pai, o céu é glorificado. Sabe o que o céu está dizendo? Em tudo que você está passando, Ele está dizendo: suporta mais um pouco, aguenta mais um pouco, continua fazendo a minha obra, continua buscando a minha presença, porque quando você menos esperar, vou eu surpreender com o que eu estou gerando sobre as tuas orações, porque foi colocado no altar pessoas que você está gerando no altar através da oração. E quando é gerado na oração e diante do altar do sacrifício, o céu está dizendo: estou dentro, vou entrar para resolver, vou entrar para mudar o quadro e a história, vou entrar para surpreender alguém, e o nome de Deus vai ser glorificado, 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 glorificado sobre a tua vida. Houve um grande temor e tremor naquele lugar. Quando todos olham, eles olham e eles vão ter a certeza que o céu desceu. Então sai daqui com esta fé. Não deixa que nada e nem situação nenhuma ela possa esmagar a tua fé. Porque muitas vezes vai ser necessário tua fé, você sozinha com Deus. Mas pode ter certeza que em meio, aquele que olha para o monte, de maneira nenhuma, ele é abalado. O teu cenário pode sair do teu controle, mas mantenha fé lá. Ah, não tem mais jeito, teve morte. Ele sabe o que está fazendo. Ah, teve perca. Se for para cura, Ele vai curar. Se for para ressuscitar o morto, Ele vai ressuscitar. Mas se for para, aleluia, salvar, preparar, guardar, Ele conhece o coração. Então nessa noite, sai daqui dizendo que o Senhor é Deus, que Ele tem feito coisas maravilhosas no nosso meio. E sai daqui dizendo: não temas, crê somente. Guarde esta palavra no teu coração. Seja qual for a dificuldade, conversa com a tua própria alma e diz: não temas, minha alma, crê somente. Porque o que Ele prometeu, tua volta pode sair do teu controle e entrar num colapso à tua volta. Mas o que vai definir a promessa de Deus acontecer é quando tu olha para a volta, está bagunçado. Mas quando tu se posiciona para o céu, aí é você dizendo assim: está tudo bagunçado, mas eu estou rindo porque Ele prometeu. Amém. E se Ele prometeu, vai acontecer. Então que Deus nos abençoe. Agradeço a oportunidade e a confiança do pastor, sua esposa e a irmã Patrícia. Que Deus abençoe.